E aí, tudo certo? Sabe aquela sensação no pôquer quando a gente joga, joga, joga e parece que tem alguma coisa errada, mas não dá pra saber o que é? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Vamos pegar o diário de um jogador, um diário mesmo, com todos os erros e acertos, e transformar isso num guia prático para ganhar torneio Sit and Go. Se prepare para a gente encontrar e consertar aqueles vazamentos que estão deixando as fichas e o dinheiro irem embora. Olha, essa frase aqui é ouro puro. Ela resume um dos erros mais caros que existem no pôquer. Pensa comigo, é como ter a mão dos sonhos, uma mão gigante, mas aí você aposta tão forte que todo mundo corre. O objetivo com a mão boa não é só levar o pote, é engordar ele o máximo possível. A gente vai ver como o nosso jogador aprendeu essa lição, a deixar o adversário na mão em vez de expulsar ele da jogada. E aqui que tá o pulo do gato. O que a gente vai ver não saiu de um livro de teoria, não. Isso aqui veio direto do campo de batalha. É um mapa feito com base na autoanálise sincera e às vezes bem dolorosa de um jogador de verdade. A gente está na prática acompanhando a transformação de um jogo meio bagunçado para uma máquina de lucro bem disciplinada. Vamos desmontar essa jornada passo a passo. Beleza, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa estancar a sangria. No pôquer, esses errinhos que a gente comete sempre são chamados de leaks, ou vazamentos. Pensa que o seu jogo é um barco. Um furinho parece que não faz nada, né? Mas vários furinhos juntos, bom, aí eles afundam o barco. Bora encontrar e tampar esses buracos maiores. Olha só esse contraste. De um lado a gente tem a receita do desastre, dúvida, blefe fora de hora, passividade. Do outro, um mantra simples, mas super poderoso. Jogue para ganhar valor, desista se achar que está perdendo e seja sempre quem dita o ritmo da mão. A disciplina aqui não é sobre fazer jogadas mirabolantes. É sobre fugir das armadilhas óbvias, como só pagar a aposta mínima em vez de tomar o controle da situação. Isso é a base de tudo. Sabe qual é um dos maiores vilões de quem joga pôquer? O tal do piloto automático. É ele que faz a gente tomar umas decisões meio preguiçosas, sabe? Tipo, não usar aquele tempo extra para pensar, ou fazer aquela aposta de continuação, a C-bet, numa situação que é claramente perigosa. Ou então, chegar no final da mão e só jogar as fichas lá sem ter um plano. Cada um desses hábitos é um vazamento que precisa de conserto. O segredo é ter consciência do que se está fazendo. Ok, buracos tampados. Agora é hora de começar a construir. Vamos falar de estratégia para a fase inicial do jogo. Aqui, o objetivo não é ser o campeão do torneio ainda. É basicamente sobreviver e juntar fichas correndo o mínimo de risco possível. A palavra de ordem aqui é paciência. Pensa assim, no começo de um torneio, as suas fichas são muito valiosas e os blinds, as apostas obrigatórias, são baratos. Por isso a regra de ouro é essa aí, não arrume confusão. Não precisa dar uma de herói. O foco total é em jogar só com mãos muito boas e fugir de decisão difícil. Deixe os outros se eliminarem sozinhos, enquanto você constrói a sua muralha de fichas. Tá, e aí quando vem aquela mão forte, como é que se aposta? A resposta, no começo, é um padrão bem claro. 3 vezes o valor do Big Blind. E por que 3x? Porque é o suficiente para mostrar força, espantar mãos mais ou menos, mas sem arriscar uma parte grande das suas fichas. É a aposta padrão para começar a construir um pote do jeito certo. Bom, o torneio vai avançando, os blinds começam a subir e os stacks de fichas a diminuir. A estratégia não pode ser a mesma, ela tem que evoluir junto. Chegou a hora de mudar a marcha e fazer uns ajustes no jogo. A adaptação mais importante nessa fase do jogo está aqui, ó. O tamanho da sua aposta inicial diminui. Aquele aumento que era de 3x agora, aos poucos vira 2.5x e lá na frente vira até um mini raise de só 2x. A pergunta é, por que arriscar menos justo quando as apostas estão ficando mais altas? A razão é bem simples, na verdade. É para proteger as suas fichas. Com os blinds cada vez mais altos, cada ficha vale ouro. Um aumento menor consegue fazer a mesma coisa, roubar os blinds, botar pressão nos outros jogadores, mas com um risco muito, muito menor para a gente. É como andar numa corda bamba, você continua avançando, mas com passos menores, mais calculados. E chegamos na hora da verdade, a fase final do jogo. Aqui, com poucas fichas e blinds gigantes, a agressividade e saber lidar com a pressão são as chaves para a vitória. E nessa reta final, a arma mais poderosa que existe no arsenal é a famosa 3-bet. Traduzindo, alguém aposta e você vai lá e aposta por cima. Isso não é só uma jogada, é uma declaração. É como dizer, a minha mão é melhor que a sua e eu estou disposto a colocar tudo em jogo. Dominar essa jogada é fundamental. Mas atenção,
A 3-bet não é feita de qualquer jeito, não. O tamanho dela tem que ser cirúrgico, como a gente vê aqui nessa tabela. Depende de quantas fichas você tem e, mais importante ainda, da sua posição na mesa, ou seja, se você age antes ou depois do seu oponente. Quando você tem que agir primeiro, que é fora de posição, a aposta precisa ser maior para compensar essa desvantagem. Cada detalhe importa. O tanto de ficha que a gente tem na frente muda completamente o nosso cérebro. Com um monte de fichas, a gente pensa a longo prazo, na equidade, que é a porcentagem de chance de ganhar a mão. Mas, com poucas fichas, o jogo é de sobrevivência. O foco muda totalmente para os bloqueadores. Ter um ás na mão não é só bom para você, mas também diminui a chance do adversário ter um. É um jogo muito mais mental. Para a gente fechar, vamos juntar todas essas táticas debaixo de um mesmo guarda-chuva. A mentalidade certa. Porque no pôquer, não adianta nada ter a técnica se a disciplina mental não estiver em dia. Uma coisa não funciona sem a outra, para ter vitória de forma consistente. No fim das contas, a mentalidade vencedora se resume a uma coisa: tratar o pôquer como uma ciência e não como um jogo de azar. Isso quer dizer ter foco total, estudar os adversários como se fosse um detetive, usar cada segundo do tempo para pensar e, principalmente, ser brutalmente honesto com os próprios números. É isso que separa quem só joga de quem compete de verdade. E se eu dissesse que existe um número que pode diagnosticar o seu jogo em segundos? Pois é, ele existe. É só olhar para duas estatísticas. O VPIP, que mede com que frequência você entra numa mão, e o PFR, que mede com que frequência você entra aumentando a aposta. A diferença entre esses dois números tem que ser mínima, o ideal é menos de 5. Isso mostra que, quando se decide jogar uma mão, é para ganhar, não só para ver o que acontece. É o sinal de um predador na mesa. E no final, tudo se resume a isso. Essa filosofia aqui é o coração de um jogador vencedor. O lucro no pôquer não vem de copiar o que todo mundo faz. Ele vem de observar o erro que a maioria comete, o padrão geral, e fazer exatamente o contrário. É ser o lobo no meio das ovelhas. E agora, a pergunta mais importante para quem está acompanhando a gente. Depois de ver tudo isso, qual é aquele vazamento que está custando mais fichas? Qual é aquele pequeno ajuste que, se for feito hoje, pode transformar completamente os resultados de amanhã? A autoconsciência é sempre o primeiro passo para a vitória.